amigos, estimadas amigas, todos vocês que estão conosco pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Tanto aqueles que participaram do evento do Zé Roberto, BH Alto Impacto Empresarial, como aqueles que estiveram lá em São Paulo com Rafa Prado na Evolução 2025. Eu posso dizer uma coisa para vocês. Não foi por acidente, nem à toa, nem por acaso, nem por coincidência que você pegou o seu celular, apontou para o QR Code, fez a sua inscrição, a Vitória te mandou o link e nós estamos aqui hoje. Eu tenho uma convicção plena que Deus conhece cada um que está aqui nesse encontro. Deus tem respostas, Deus tem bênçãos, Deus tem promessas maiores do que você consegue imaginar. E se você teve a sensibilidade de buscar essa inspiração divina, é porque Deus já está tocando seu coração, preparando a sua alma e de uma forma incompreensível para você, milagres te esperam. E esses milagres, alguns deles vão vir imediatamente, se é que já não vieram. Outros vão vir num médio prazo e alguns a longo prazo. Mas os anos vão se passar. 2025, 6, 7, 2030 e muito mais, e vocês ainda vão se lembrar. Que bacana que aquele dia eu tomei a decisão de participar do estudo bíblico, não por causa de Carlos Wissert, não por causa de Vânia, ou de Marlene, ou de Vitória, mas por causa de Deus. Porque é Deus, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo que finalmente fazem o milagre da transformação na sua vida. Então, quando você tem essa consciência, saiba que Carlos e Vânia, Marlene e Vitória são apenas instrumentos que estão dando a mão para você na sua busca para as verdadeiras respostas das perguntas da alma. E esse é o único objetivo e propósito nosso: ajudá-lo, ajudar você a se aproximar do seu Criador e encontrar as respostas que vão trazer alegria, paz, conforto, consolo, direção para você, para os seus relacionamentos, para os seus filhos, para a sua família, enfim, para que você possa cumprir a missão que Deus tem preparado para você cumprir. Eu digo essas palavras em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Olá, boa noite a todos. Uma satisfação estar com vocês aqui para nós participarmos desse estudo da Bíblia. E eu estava meditando qual seria a mensagem da noite, e enquanto folhava a Bíblia e olhava vários textos e capítulos e mensagens, eu falei assim, eu tenho que falar hoje o que a Bíblia traz para nós. Desde o início, lá com o primeiro livro, até o Apocalipse. Desde Gênesis, né? Até Apocalipse. Tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento. Os dois falam sobre Jesus Cristo. Então, nós vamos hoje falar um pouquinho quem é Jesus Cristo, para nós entendermos, para ver se nós estamos sintonizados realmente com Ele, se nós estamos compreendendo a grandiosidade que é Jesus Cristo. Porque às vezes as pessoas se perdem. Elas pensam que Jesus Cristo era um profeta, pensam que Jesus Cristo era um grande mestre, mas ele é muito mais do que tudo isso. E esse muito mais que eu gostaria que vocês aprendessem nessa noite, tá bom? Então, se quando nós voltamos lá para o Velho Testamento, nós vemos que o Senhor ensinou que aquele povo deveria, o povo de Deus, né, que era o povo que acreditava em Jesus Cristo, acreditava em Deus, eles faziam uma oferta ao Senhor, e eles escolhiam um carneirinho sem mancha, que não tivesse nenhuma doença, nenhum defeito, para ser sacrificado. E muitas pessoas não entendem, quando leem o Velho Testamento, por que o povo, na época, tinha que fazer um sacrifício para o Senhor. Então, quando eles pecavam, eles levavam um
um carneirinho para ser sacrificado, ou quando era um momento bom para eles também, eles levavam e eles faziam ofertas ao Senhor, sacrificando um cordeiro. Então, fica muito na mente das pessoas por que que eles faziam isso. E por que que Deus pediu isso para aquele povo? Ué, por que que tinha que pegar o melhor cordeirinho, aquele mais perfeito, o primogênito, o pastor que cuidava das ovelhas, ele tinha que ficar atento para saber qual que era o que nasceu primeiro. Tinha que ser o primogênito, para eles fazerem essa oferta. E era tudo em lembrança, em memória de Jesus Cristo. Eles estavam aprendendo com aquele sacrifício que estava sendo feito ali, eles estavam aprendendo que Jesus Cristo seria o nosso Salvador e que ele daria a sua vida para nos salvar. Era esse o aprendizado que Deus queria que eles tivessem. Alguns tiveram, outros não. Alguns seguiram, outros não. Alguns tinham o coração pronto para conhecer o Salvador e outros não. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho quem é o Salvador, que ele é tão mencionado pelos profetas antigos quanto no Novo Testamento, mesmo depois da sua morte, quando você vai lendo os outros livros que foram escritos por Paulo, Atos dos Apóstolos, você vai percebendo que eles sempre se voltam e se referem a Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, primeiro ponto, quem é Jesus Cristo? Primeira coisa, ele é filho de Deus, assim como nós. Nós também somos filhos de Deus. Nosso espírito foi gerado por Deus. Mas Cristo, ele era o primogênito do Pai, o primeiro filho de Deus. E ele se tornou ainda perfeito numa vida anterior a esta que estamos vivendo aqui. Uma vida onde vivíamos como espíritos, num lugar chamado pré-existência. Uma vida pré a terra. E lá houve um conselho nos céus e Deus escolheu Jesus Cristo para ser o nosso Salvador. Por quê? Porque Deus tinha um plano para todos os seus filhos, que nós viéssemos para a terra, ficássemos longe do nosso Pai, para nós nos desenvolvermos através de termos um corpo físico. Então, quando eu recebo um corpo físico, fica mais fácil para eu entender o que é dor, o que é sofrimento, o que é alegria, mais do que eu entendia. Eu entendia na pré-existência, mas não vivia isso. E o Senhor nos mandou aqui como uma experiência de vida para nós vivermos esses e vivermos e nos aperfeiçoarmos aqui na nossa vida. Então, nós viemos com essa missão. Todo mundo aqui, alguns estão muito preocupados com o seu trabalho, com a casa que querem comprar, o carro, as metas de estudo, de progresso na sua vida, progresso familiar, etc. Mas o principal motivo de estarmos aqui nesta terra é nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo, é nos aperfeiçoarmos para nos tornarmos mais semelhantes ao Salvador. Então, Cristo era um ser perfeito, mas o Pai Celestial pediu para que ele viesse à terra para nos salvar. E ele prontamente se prontificou a vir. Ele disse que faria o que Deus estava lhe pedindo. Então, essa terra foi criada. Nós podemos pensar como Deus sendo o arquiteto, mas Jesus Cristo, o executor da obra. Diz assim lá, em João 1,3: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, toda a criação desta terra teve a mão de Jesus Cristo.
Então, ele esteve aqui, ele sabia do plano e ele desejava que nós viéssemos a essa terra para o nosso aperfeiçoamento. E então, nós temos aqui Jesus Cristo como o Filho primogênito do Pai e o unigênito na carne. O que isso significa? O único filho do Pai Celestial que teve a mãe Maria, né, que era carnal, uma pessoa aqui da nossa terra, e teve Deus como Pai. Então, Cristo é o primogênito, que foi o primeiro espírito gerado por Deus, e o unigênito, porque ele era o único na carne. Então, ele é o único ser perfeito que passou aqui por esta vida, se chama Jesus Cristo. Todos os outros seres que passaram por aqui tiveram um pai e uma mãe terrenos, e não são perfeitos. Viemos com o propósito de nos aperfeiçoarmos. Então, nós recebemos um corpo, né? E também recebemos de Deus a diretriz, o caminho que nos levará de volta à presença de Deus, porque o objetivo, tanto de Deus quanto de Jesus Cristo, é proporcionar a imortalidade e a vida eterna do homem. O senhor não está pensando aqui se o meu tênis é de marca ou não tem marca, se eu comi um caviar ou se eu comi uma polenta. O senhor não está preocupado com isso. O Pai Celestial está preocupado que todos retornemos à presença dele, aperfeiçoados. Isso que ele está preocupado. Ele quer que os seus filhos voltem a viver com ele, no reino de glória, onde ele viverá, e quer a nossa presença lá. Mas será que todos vão voltar à presença de Deus? Será que Cristo veio e redimiu a todos? Então, tem que pensar sobre essas perguntas, porque, na verdade, Cristo redimiu, através da sua expiação infinita, a todos. Mas só aqueles que desejarem, quiserem e se esforçarem, poderão voltar a viver com Deus. O Pai Celestial não quer ninguém lá obrigado. Ninguém lá, eu vou ter que largar aqui os meus vícios, eu vou ter que largar os meus maus pensamentos, eu vou ter que largar o meu egoísmo para voltar à presença de Deus. Não, só quem quiser. Ninguém é obrigado. O Pai Celestial, lá na vida pré-mortal, nos deu o livre-arbítrio, que é a liberdade de escolha. Quando ele nos enviou para essa terra, continuamos com o nosso livre-arbítrio. Todo mundo tem a oportunidade de escolher ou não. Hoje, vocês escolheram entrar aqui para assistir essa mensagem. Vocês poderiam ter escolhido assistir uma série famosa que está passando. Vocês fizeram uma opção. Vocês tinham a liberdade de escolha. Ninguém os obrigou. Vocês foram convidados a estarem aqui e vocês sentiram no coração que deveriam estar. Isso é uma liberdade de escolha. Agora, tem pessoas que não quiseram vir. Foram convidadas também e não estão aqui. Tudo bem, é a liberdade que Deus deu para cada um dos seus filhos. Todos têm essa liberdade de escolher. E nós escolhemos diariamente, fazemos muitas escolhas diariamente. Mas o principal propósito de nós estarmos aqui é nosso aperfeiçoamento. E para entendermos isso, nós precisamos conhecer Jesus Cristo. Como será que conhecemos a Cristo? Então, nós conhecemos a Cristo através do estudo da palavra, do estudo da sua vida, através do estudo da palavra dos profetas, que muito bem mencionaram sobre o seu nascimento, e sobre a sua vida, e sobre a sua morte, e sobre a sua ressurreição. Então, Cristo, ele nos deu o exemplo de como nós devemos agir. Eu estou com um problema no meu trabalho, com uma pessoa, não sei como agir. Leiam o Novo Testamento. Lá no Novo Testamento, vocês vão encontrar como vocês devem agir com essa pessoa. Está lá. Cristo já deixou tudo
por escrito, tudo certinho. Como devemos agir em todas as... Ah, eu estou com um problema no meu casamento, eu estou com um problema com meus filhos, eu estou com um problema nas minhas finanças. Tudo está escrito lá nas escrituras. Tem resposta para todas as perguntas da alma, todas. E vocês vão ser inspirados através do Espírito Santo quando vocês estão buscando a encontrar essas respostas. Então, está lá. Então, Cristo veio, nasceu bem humildezinho, né? Ele foi colocado em uma manjedoura quando era bebê, foi enrolado em panos, porque acho que nem roupinha tinha, mas aquele bebezinho era o Filho de Deus, o único Filho de Deus aqui na Terra. E veio para essa terra com uma missão fantástica, uma missão maravilhosa de ser o nosso Salvador. Então, como que Cristo se tornou o meu Salvador? No dia, no final da sua vida, depois da sua missão de 3 anos aqui na Terra, ele foi no monte do Getsemane e ele orou a Deus pelos meus pecados, pelos seus pecados, e ele suou sangue por todos os poros. E depois ele se deixou pregar na cruz e terminou aquela expiação pelos pecados. Tanto é que depois daquele momento não era mais necessário fazer nenhuma oferta de animal para porque ele foi o grande sacrifício. Aquela preparação que houve, aquele ensinamento para o povo de que sacrificariam o cordeiro, um cordeirinho, era em lembrança desse sacrifício que Cristo fez, tanto no jardim do Getsemane quanto na cruz. Ele passou por um grande sofrimento, um sofrimento que nós não temos capacidade de entender, mas ele pagou pelos meus pecados. E daí algumas pessoas pensam assim: Cristo já pagou pelos meus pecados, então eu posso continuar pecando, eu posso fazer todas as coisas erradas, eu posso roubar, eu posso beber, eu posso quebrar a lei da castidade, eu posso ter muitas mulheres, eu posso fazer isso, fazer aquilo. Por quê? Porque as pessoas acham que Cristo já pagou pelo pecado dela, que ela não precisa pagar, que ela pode fazer tudo errado e não precisa pagar. Não é assim que funciona. A expiação de Cristo, ela vem para nos ajudar no nosso arrependimento. Se eu me arrepender de todo o meu dos meus pecados, eu posso ficar livre dos meus pecados através do sacrifício de Jesus Cristo. Agora, se eu não me arrepender e continuar errando, pecando, continua, então, o pecado comigo. Não, eu não fico livre do pecado. Eu só fico livre do pecado quando eu realmente me arrependo. E o que que significa se arrepender? É mudar. Eu gosto da palavra mudança para o arrependimento. É quando eu fiz errado, reconheço que errei, peço perdão a Deus, reparo o meu erro e não mais cometo aquele pecado. E eu peço em oração que Deus use a expiação de Cristo para que aqueles meus pecados sejam perdoados. Nós sabemos, está lá nas Escrituras, que existem anjos anotando todos os nossos atos. Tem os bons e tem os ruins. Aquilo que nós precisamos nos arrepender, somente Cristo tem a borracha, tem o apagador, tem o corretor, que pode tirar do nosso livro da vida os nossos pecados. Então, se um dia no futuro, nós vamos nos apresentar perante Deus e vamos ser julgados pelo julgamento final. Daí vai ser o último julgamento. E esse julgamento nós vamos nos apresentar perante Cristo. E ele vai perguntar para nós o que que nós fizemos da nossa vida aqui na Terra. E nós vamos ter que, se nós tivermos nos arrependido, aqueles pecados não vão ser lembrados naquele momento. Mas se a gente não se arrepender, todos os nossos pecados serão falados.
Nós vamos nos lembrar de todos os nossos erros. Isso vai acontecer no final quando Cristo será o nosso juiz. Então, além da sua expiação, além dos ensinamentos que Cristo nos deixou, daí veio a sua expiação, e em seguida ele morreu, e no terceiro dia ele ressuscitou. Então, a ressurreição é uma dádiva que Cristo nos deu de graça. Isso é uma coisa que ele nos deu de presente. Você seja ruim ou bom, seja velho, morreu jovem, criança ou bebê, não importa. Todos ressuscitaremos. E o que é a ressurreição? É voltar a viver com Deus, voltar a viver com um corpo. Mas não é esse corpo mortal que nós temos agora, sujeito a doenças, sujeito a uma série de problemas. É um corpo imortal. Cristo ressuscitou com um corpo imortal. E nós ressuscitaremos com um corpo imortal. Mas deixaremos de ser só espíritos. Porque quando a gente morre, nós vamos para o mundo espiritual, nós vamos em espírito. Mas na ressurreição, nós vamos receber um corpo semelhante a esse que nós temos aqui na Terra, só que é um corpo imortal. E isso Cristo deu de presente para todos. Isso é uma dádiva dele para nós, por causa do seu grande amor por nós. Então, todos ressuscitaremos. Agora, todos voltaremos a viver com Deus? Não. Por quê? Somente aqueles que desejarem viver com Deus. Desejarem e agirem de acordo com aquilo que Deus preparou para os seus filhos. Então, ele deu a oportunidade. Nós viemos aqui nessa terra e o Senhor nos deu essa oportunidade. Então, alguns estão pensando, e vamos para onde, então? O Senhor diz, na minha casa há muitas moradas. Então, existem lugares diferentes para as pessoas irem, mas para viver com Deus, na sua glória, e usufruir de a herança que Ele tem para Jesus Cristo, e nós, como co-herdeiros de Cristo, será somente para aqueles que forem fiéis ao Senhor. Perseverarem na fidelidade a Deus. Somos perfeitos? Não. Mas Cristo completará o que falta em nós. Na medida que eu me aperfeiçoo, o Senhor vai completar. Tem uma história bem de criancinha, mas ela ensina muito bem esse princípio. Tinha uma menininha de 6 anos, assim, e ela queria muito uma bicicleta. Então, ela era uma menininha americana. Então, a mãe pegou, falou, ó, você vai ganhar esse potinho aqui, pegou um vidro lá, fez um cofrinho para ela e disse, olha, todo dia quando você arrumar a cama, juntar os brinquedos, tal, você vai ganhar uma moeda de presente. E quando essa vidro estiver cheio de moedas, você vai comprar a tua própria bicicleta. E essa menininha se esforçou. Ela arrumava a cama, juntava os brinquedos e cumpria com tudo aquilo que era requerido dela, para ela ganhar a bicicleta. E as moedinhas iam chegando e ela ia colocando no cofrinho, e chegou um belo dia que estava lotada de moedinhas. E ela falou para o pai e para a mãe, ó, hoje eu vou comprar a minha bicicleta. E eles foram. E ela foi lá, escolheu a bicicleta dentro da loja, andou, viu a qual que ela queria. Então foram para o caixa. E daí, quando chegou lá, e os pais só vendo o que ia acontecer. Ela deu todas as moedas para a moça do caixa, a moça ficou bastante tempo ali contando, só que não dava. Porque mesmo que ela tenha trabalhado tanto, se esforçou tanto, cuidou tudo, fez tudo direitinho, ainda não era o suficiente. Aquelas moedas para comprar a bicicleta. E daí o pai dela disse uma coisa muito importante. Ele disse, minha filha, ela falou, quando a moça falou, ó, mas falta dinheiro, a moça do caixa. E daí o pai dela olhou e falou, você fez a tua parte, você se esforçou, agora o papai completa o que falta. Então o pai pegou lá
tantos dólares e completou o presente. A menininha foi para casa com a sua bicicleta. Isso é bem simples, esse exemplo, bem criancinha mesmo, para as crianças entenderem, mas é bom para a gente entender que Cristo vai fazer exatamente. Nós temos que fazer a nossa parte aqui na Terra? Temos. Vamos nos esforçar, vamos trabalhar, vamos fazer o melhor, mas não vamos chegar ao aperfeiçoamento nessa vida. Não conseguimos. Mas quando nós chegarmos lá, ele vai dizer para nós exatamente o que aquela pai falou para aquela menininha. Você fez a tua parte, agora eu completo o que falta. E Cristo completará o que falta para nos tornarmos, então, perfeitos diante do nosso Pai Celestial. Então, o papel de Cristo, ele é a pessoa mais importante que já viveu aqui nesta terra. É o próprio Filho de Deus, um Deus que pertence à Trindade, porque a Trindade é feita do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se prontificou a descer aqui, a ser humilde e fazer a vontade de Deus e cumprir com a sua missão de morrer por nós e nos resgatar da morte. Porque se não fosse Cristo, nós íamos morrer, íamos lá com os espíritos para o mundo espiritual, mas nunca mais teríamos o nosso corpo novamente. Nós seríamos incompletos. Nós só somos completos quando nós temos nosso espírito e nosso corpo junto. E nós íamos passar a eternidade incompletos. Mas Cristo, por causa do seu amor, ele nos resgatou dessa morte, ressuscitando, ele sendo o primeiro a ressuscitar e depois nos dando esse privilégio, porque fala nas Escrituras que após Cristo ter ressuscitado, muitos ressuscitaram. E foi só o início, porque ainda vai haver esse dia da ressurreição. Cristo também, ele é o nosso mediador e nosso advogado. Está em João 1 João 2:1. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, Cristo é o nosso advogado. Muitas vezes nós oramos, pedimos para Deus uma bênção, mas nós não merecemos. Nós não merecemos, mas Cristo, que é o nosso advogado, chega para o Pai e fala: Senhor, concede essa bênção, porque eu sofri por essa pessoa. Então, Cristo, ele está lá como nosso mediador, nosso advogado junto ao Pai. Então, nós temos que vir a Ele, acreditar naquela escritura que Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Está em Mateus 11:28. E Cristo é o nosso exemplo perfeito. Se nós temos que seguir o exemplo de alguém, não é do pai, não é da mãe, não é da avó, não é do tio, não é de ninguém. Não é de um grande artista, nem muitas jovens hoje, eu quero ser igual o Neymar, jogador de futebol, eu quero ser igual a cantora X e tal. Não, não precisamos ter esse tipo de pessoas para ser o nosso exemplo, porque essas pessoas não são perfeitas. O nosso exemplo perfeito é Jesus Cristo. Então, ele diz assim: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós temos que ter fé nele e acreditar que nós vamos vencer as nossas fraquezas e vamos nos tornar mais semelhantes a ele. Ele falou para o Pai, ele era o perfeito em obediência. Pai, seja feita a tua vontade. Mesmo naquele momento mais difícil, ele disse isso. Pai, seja feita a tua vontade. Isso está lá em Lucas. Ele foi perfeito em serviço e amor. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, Jesus Cristo esteve o tempo todo aqui servindo e nos ensinando esse princípio do serviço e do amor ao próximo. Seguir Jesus Cristo significa aplicar seu exemplo em ensinamentos na nossa vida diária. Então, nós podemos
nós temos onde saber o caminho a seguir. Se eu quero saber o caminho a seguir, o Pai Celestial nos deixou, preservou a Bíblia por milhares de anos aí, para nós. Para quê? Para nós termos o caminho, nós sabermos o que seguir. Nós temos que estudar a palavra do Senhor, nos inteirar e procurar colocar em prática esses ensinamentos. E se acharmos difícil, porque nós temos que orar. Pai Celestial, me ajude, que eu consiga vencer essa minha fraqueza. Me ajude. E o Senhor vai tirar isso de nós. Vai tirar. Ele tem esse poder de cura para a nossa alma. Mas depende do nosso primeiro passo, de nós fazermos a nossa parte, de nós orarmos a Deus e termos um desejo sincero dentro do coração. Por quê? Se o nosso desejo não é sincero, nós não conseguimos nada. Porque o Pai Celestial, Jesus Cristo e o Espírito Santo conhecem tudo o que passa dentro do nosso coração. Então, nós podemos esconder do mundo, esconder da nossa família, esconder de nós mesmos, negar, sermos negacionistas, mas de Deus e de Jesus Cristo, o Espírito Santo, nós não conseguimos negar nada. O Senhor sabe se nós temos o desejo de segui-lo ou não, as nossas prioridades quais são, Ele nos conhece. E por isso nós temos que nos esforçar cada dia para nos tornarmos melhor e semelhantes a Ele. Mas, ao mesmo tempo que Ele nos conhece, conhece as nossas fraquezas, o Senhor está disposto a estender a mão e nos ajudarmos a sair de qualquer situação. Não tem problema, não tem dificuldade que vocês possam estar vivendo ou tendo, que Cristo não é capaz de nos tirar daquele problema. Então, Cristo, Ele é o nosso advogado, é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, porque nos redimiu da morte. Ele é o unigênito do Pai, Ele é o primogênito, e Ele o Criador desta terra, e Ele está aqui como presente nesta terra. O olhar dele está sobre nós. Ele está disposto a nos estender a mão a qualquer hora, a qualquer momento. Só basta nós desejarmos e nós termos esse privilégio de buscarmos o Senhor. E eu sou muito, muito grata a Jesus Cristo pelo seu sacrifício expiatório, por poder me arrepender dos meus pecados, me livrar das minhas faltas através do sacrifício que ele fez. Eu sou muito grata pela ressurreição, que eu sei que um dia eu vou ressuscitar, assim como todos os meus familiares, meus amigos e toda a humanidade. E eu acredito também no poder de cura que ele tem em suas mãos, de nos curar das nossas imperfeições, de completar aquilo que falta na nossa vida. Então, eu presto esse testemunho para vocês de que Jesus Cristo é o único homem perfeito que passou por essa terra. É o Filho de Deus, um Deus, parte da Trindade. E eu digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém.